Será mesmo que a imprensa argentina e brasileira tem sim razão quando eles falam que o Javier Milei é um continuismo da ditadura militar, inclusive de Carlos Menem, presidente dos anos 90 na Argentina, que semidolarizou o país? Será mesmo que eles têm razão? Vamos entender agora e mostrar com fatos, dados e números, assim que a gente gosta de desmascarar as mentiras econômicas que eles mostram. Pois bem, antes mesmo de eu ir à Argentina no primeiro e no segundo turno, eu venho falando aqui em vídeos explicados, mostrando fatos que colocam realmente a mídia numa situação um tanto quanto catastrófica. Eles não conseguem explicar umas ideias que eles sequer conhecem. Eu inclusive fiz um vídeo explicando que uma jornalista do Estadão me procurou e pediu para eu explicar como funcionam as ideias econômicas sustentadas por Milei. Que escola austríaca econômica é essa? De onde ela vem? De quantos anos ela realmente é estudada? E quem são os seus principais autores? Que vamos lembrar que tivemos Hayek, prêmio Nobel em 1974. Mas eles sequer conhecem. Mas sem conhecer, colocam adjetivos como extrema-direita, como neofascista, todas aquelas bizarrices e aberrações com falta de conhecimento histórico e desinformação intelectual que a esquerda propaga. Então vamos ver aqui como ele não tem nada a ver com nenhum tipo de continuismo e muito pelo contrário, ele vem realmente colocando abaixo o sistema, o establishment que reinou na Argentina até agora e que trouxe ao país com quase 50% abaixo da linha da pobreza, uma moeda, o peso, que não vale absolutamente nada e uma inflação de pelo menos 150% ao ano. Eu falo pelo menos porque esses são os dados oficiais, quando na rua falam em mais de 400%. Pois bem, alguns meios na Argentina o chamaram de Videla 2.0, fazendo, obviamente, uma referência a um dos ditadores militares dos anos 60 na Argentina, que eu vou falar daqui a pouco. Ou seja, que ele seria um continuismo do Videla, que ele teria, sim, essas ânsias ditatoriais, essas ideias mais centralizadoras. Nada mais errado. Mas da onde eles tiram isso? O que leva a imprensa a falar isso sem sequer conhecer os seus fundamentos? E vamos lá, eu até o momento nunca tive conhecimento de nenhum presidente na história contemporânea que tivesse um conhecimento tão amplo de economia ou de escola austríaca como Javier Milei. Você pode concordar e você pode discordar. Todos sabem que eu sou estudioso, leciono na pós-graduação do Instituto Mises Brasil, dou aula de teoria monetária por lá, então eu tenho alinhamento da escola austríaca de economia. Depois de estudar marxismo, depois de estudar o keynesianismo, realmente me deparei com a escola austríaca, que é aquela que mais explica a realidade, não apenas econômica, mas a forma como nos correlacionamos, e a economia, ela é uma consequência, um resultado disso. Mas poucos ainda conhecem, apesar de ser uma escola datada da metade do século XIX, começando com Karl Menger. Pois bem, falando aqui sobre as políticas como um todo, eu fiz um vídeo essa semana sobre as 30 medidas anunciadas por Javier Milei, em que ele revogou, modificou a Constituição em mais de 300 normas que estavam vigentes na Argentina. Normas estas que ajudaram o país a chegar numa situação de deterioração econômica, como eu venho falando ao longo dos últimos tempos. Agora, essas leis, essas mais de 300 normas, em que ele acabou agora modificando e revogando 138 normas, por quem elas foram impostas? Por quem elas foram aprovadas? Qual a visão dessas ideias? É isso que eu vou mostrar agora aqui, para mostrar que a imprensa, mais uma vez, julga sem conhecimento nenhum. Pois bem, segundo o gráfico feito por Néstor Magarinhos, a gente consegue ver aqui que 82 normas das 138 revogadas, modificadas por Javier Milei nessa semana no vídeo que eu expliquei, foram aprovadas pelo governo de Onganía, que foi um ditador militar da Argentina que presidiu o país de 1966
até 1970. 56 normas das 138 foram aprovadas por Jorge Videla, aquele que eu falei que a imprensa chama ele de Videla 2.0. 56 normas aprovadas durante a ditadura militar de Jorge Videla, que ficou de 1976 a 1981 no poder na Argentina, foram aprovadas durante esse governo e foram revogadas e modificadas agora por Milei. 39 normas que haviam sido aprovadas pela Cristina Kirchner no seu governo de 2007 a 2015, uma kirchnerista que tem grande responsabilidade na deterioração e destruição econômica da Argentina. E 28 normas que haviam sido aprovadas no governo de Carlos Menem, que foi presidente em 1989 até 1999, quando ele transformou o austral, antiga moeda argentina, na paridade com o dólar, que deu errado, assim como também aqui no Brasil, mas por outros motivos, e aí depois do austral veio o peso, que é a moeda que acabou se deteriorando, como eu já expliquei em outros vídeos aqui nesse canal, tá? Pois bem, seguindo aqui, esse decreto, então, ele modificou e derrubou 138 leis que foram aprovadas na época da ditadura desses dois governos, como eu acabei de mencionar aqui, de Onganía e de Videla, dos anos 60 e dos anos 70 na Argentina. Governos, ditadores, militares. E aí, mídia? E a oposição, que vem amplamente falando que ele é um continuismo dos ditadores militares? Essas leis estavam em vigência desde os anos 50, 60 e 70 na Argentina, quando elas foram aprovadas, e continuaram vigorando até o momento, até Javier Milei derrubar essas leis. Então, os antigos governos, portanto, mantiveram leis aprovadas durante o governo da ditadura militar. Estes sim, então, apoiavam as ideias pelas quais essas leis foram aprovadas? Por que então a mídia fala que Javier Milei apoia a ditadura militar quando ele foi o único que derrubou essas 138 normas impostas pelos governos militares ditatoriais na Argentina? E os governos anteriores, que eles mantiveram as leis e mais, aprovaram mais leis ainda intervencionistas, como na época do kirchnerismo. Veja como a mídia não dá para levar a sério a mídia convencional. Temos sim que buscar fontes alternativas para nos informarmos ainda mais no meio dessa situação caótica que nós vivemos na América Latina. Claro, há sim questionamentos sobre a forma como Milei derrubou essas leis, que precisa ser aprovado pelo legislativo, e isso é uma discussão ampla. Numa democracia extremamente saudável, que não é o caso da brasileira, você tem o executivo fazendo o seu papel, o legislativo legislando e o judiciário cuidando da Constituição. Como eu falei, isso não é o caso do Brasil. E essas normas foram modificadas agora na Argentina pelo Executivo. Então é uma discussão que sim, é super legítima de levar em consideração. Mas vamos lembrar também que essas leis foram aprovadas durante as ditaduras militares sem o uso do Legislativo. Aprovadas pelos ditadores que então eram presidentes do país, o que também não configura uma democracia. E essas leis que foram aprovadas, como eu mostrei nesse vídeo, são leis que buscam a liberdade econômica, a liberdade individual, como, por exemplo, acabar com o tabelamento de preço, acabar com o preço teto, acabar com a lei das gôndolas, levar muito a sério o pacto entre as partes em um acordo assinado, ou seja, se eu assinei um acordo com você, esse acordo tem que ser levado em consideração e nós podemos negociar na moeda que nós quisermos, sem a interferência estatal. Portanto, são medidas amplamente liberalizantes, sob o ponto de vista econômico, social e individual, que o Milei acabou de implantar ao derrubar normas que haviam sido implantadas sem o uso do legislativo, numa ditadura dos anos 50, 60 e 70, que os governos desde então vêm mantendo essas normas vigentes, mas só a mídia, nesse momento, resolve falar que o Milei é uma sequência do ditador, sem conhecer as suas ideias. Mostramos aqui como 138
leis aprovadas durante os governos militares de Onganía e Videla foram derrubadas apenas agora, e não nos governos anteriores. Aqui é importante destacar 3 pontos super rápidos. 1. A política argentina, desde o final do governo militar, ela sempre se manteve continuista. Ela sim, até o Milei. Ela sim manteve as normas vigentes, aprovadas de forma não democrática durante os governos militares na Argentina. Inclusive os governos de esquerda que se dizem tão a favor da democracia, a democracia deles, a democracia relativa, como diz o Lula. Essa democracia que aprovou, que a esquerda diz que sustenta essa democracia, mas não alterou as leis intervencionistas e as leis centralizadoras aprovadas durante os governos militares, feita agora pelo Javier Milei. Portanto, ninguém havia julgado que essas leis eram sim impositivas, feitas pela ditadura militar, só agora. Essas são leis intervencionistas que levaram a Argentina ao caos econômico que ela se encontra agora. Aprofundada durante os governos kirchneristas, em que eles colocaram mais leis ainda, mais intervencionistas, mais controle de preços, mais burocracia, mais gasto público, que acabaram por enterrar o último suspiro da economia argentina, que agora parece que eles começam a respirar novamente. O segundo ponto é que essa lei aprovada até o momento, que eu já fiz o vídeo sobre todas as leis aprovadas até o momento, ou pautadas até o momento pelo governo de Javier Milei, buscando a liberdade individual, econômica e social, ele é o projeto mais ambicioso em um século da Argentina. Sim, o governo de Carlos Menem nos anos 90 tentou também liberalizar a economia. Sim, tiveram medidas importantes que acabaram não dando certo, porque continuou sendo um governo que gastava muito, principalmente para manter a paridade da moeda com o dólar, que obviamente não funcionou. E obviamente esse governo do Carlos Menem, apesar de ter sido melhor do que os governos kirchneristas, que assim o sucederam e acabaram por destroçar a economia argentina, esse mesmo governo de Carlos Menem manteve as leis aprovadas durante o governo militar. Portanto, essas ideias, pautadas agora por Javier Milei, no seu decreto de urgência, é sim o projeto mais ambicioso em um século da Argentina. É o primeiro que derruba ideias intervencionistas, ideias estatizantes, que acabaram por destruir a economia. O terceiro ponto importante é que eles tentam taxar o Milei de Videla 2.0 ou neo-menemista, em alusão a Carlos Menem, como eu falei, e isso é uma mentira. Essas são ideias novas para o establishment. Ideias, como eu falei, que eu tenho dado entrevista para jornais, que eu não gosto de falar, mas porque é importante mostrar ideias novas, ideias econômicas não intervencionistas, ideias de liberdade econômica, ideias sem o Estado pisando no nosso gargalo, e não ele, e sim a livre oferta e demanda pautando a economia, porque essa, quando deixada livre, com o conhecimento disperso, faz com que os seres humanos descubram, inventem, inovem, invistam em projetos que levam, sim, com concorrência, ao melhor desenvolvimento de uma sociedade, gerando mais renda e gerando mais emprego. E é justamente isso que pauta a escola austríaca de economia, que a mídia, sem conhecer, já taxa contra, porque nós lutamos contra o establishment estatizante, que usa dinheiro público para aprovar pautas para meia dúzia de burocratas que comandam a economia. Portanto, ideias como essa estão crescendo. Assim como Javier Milei deu uma entrevista a Tucker Carlson no Twitter há poucos meses atrás, em que foi a entrevista mais vista na história com 430 milhões de visualizações. E Elon Musk vem repostando ideias do Javier Milei que estão com mais de 60 milhões de visualizações. São as ideias de liberdade individual, de liberdade econômica, de amplo acesso à concorrência, para que os consumidores sejam mais beneficiados com melhores produtos ou serviços, que estão tomando conta da sociedade. E nós vamos vencer o establishment porque eles adoram mentir e são meia dúzia que buscam ideias que apenas favorecem essa pequena cúpula que lá estão, distribuindo migalhas às pessoas que passam a defendê-los com unhas e dentes sem sequer perceber
que estão defendendo aquilo que mais faz mal aos seres humanos e à sociedade, que é o Estado formado por meia dúzia de burocratas. Viva la Libertad, um ótimo Natal para todo mundo e continuamos ao longo dessa semana na luta pela liberdade.